começou agora no dia 1º de agosto, pelo que eu ouvi, o censo do IBGE. Alguém já respondeu o censo? Já teve aí bastante. Eu até achei que era menos, né? São 3 meses, acho que vai passar aí com as perguntas. Pelo que eu vi, são 26 perguntas. Não sei se é bem isso, algumas bem objetivas, né? Procurando colocar assim uma ideia de quem nós somos como nação, envolve questões de domicílio, até de renda e outras muitas. São várias perguntas que são feitas, buscando compreender ou saber algo mais sobre nossa nação. Várias perguntas feitas. Bom, eu estou só mencionando isso, porque no Evangelho, não sei assim se vocês prestaram bem atenção na leitura ali, mas no Evangelho foi feita uma pergunta. Uma pergunta interessante, também buscando um contexto de contagem de números. A pergunta foi a seguinte: chegaram e perguntaram para Jesus, enquanto eles estavam passando, são poucos os que serão salvos? Olha, interessante isso, né? Quem gosta aí de números, estatísticas, quantos será que são? Será que são muitos? Será que são poucos? Essa era a pergunta. Um censo para saber um pouco lá dos números do céu. São poucos os que vão ser salvos? Jesus parece que realmente vai para um outro lado na resposta. Ele não disse são muitos ou são poucos. Aliás, começou aí as propagandas políticas, né? Não sei se vocês já repararam, mas muitas vezes são feitas perguntas e muitas vezes o sujeito, quando não quer responder, ele fala de muitas outras coisas e não responde aquela pergunta. Mas Jesus não teria por que fugir do assunto. O ponto é que a resposta de Jesus aponta para o assunto que realmente importa. Então, quando eles perguntam, são poucos os que vão ser salvos? Jesus diz, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aí que vem a expressão porta. E qual que é o ponto aqui? O ponto é assim, em última análise, não interessa se são poucos ou são muitos. A pergunta é, e você? Para que caminho você tem andado? Que portas você tem acessado? Pergunte por você. Esforce-se. Você está se esforçando? Você tem priorizado? Você tem refletido nisso? Ou acha que tanto faz? Na hora a gente vê o que vai dar. Que arriscado. Como temos pensado sobre isso? Jesus leva esse pensamento. Ele coloca, esforcem-se para entrar no reino, nesta porta estreita. Se nós pensarmos nisso, sobre nós mesmos, como Jesus nos indica, será que eu serei salvo? É uma pergunta um pouco inquietante. Há uma resposta curiosa que Lutero escreve, ele diz assim, olhando para mim mesmo, não vejo como ter salvação. Olhando para mim mesmo, não há como eu ser salvo. Mas quando eu olho para Jesus, não há como eu me perder. Olhando para mim mesmo, não vejo como eu ser salvo. Mas olhando para Jesus, não vejo como posso me perder. A questão é a gente perguntar para onde a gente está olhando e para onde a gente está caminhando. Qual que é a nossa caminhada? Para que lado? E aí entra a figura da porta, essa coisa da porta, né? Aliás, a porta é a gente não pensa muito numa porta, mas imagina se não tivesse porta na nossa casa, se a gente tivesse que entrar pela janela, né? Seria meio estranho, meio desconfortável. A segurança de uma porta fechada, o acolhimento de uma porta aberta, são símbolos, são imagens. E Jesus se refere aqui a uma porta, e é a porta da salvação, uma porta aberta, mas que um dia se fechará. E essa também é a ênfase ali de Lucas 13. Quando o dono levantar e fechar a porta, então já não dará mais para entrar. Isso me fez lembrar um pouco da conhecidíssima história da Arca de Noé.
Lembram da arca de Noé, do dilúvio? Jesus cita essa história do Antigo Testamento, né? Ele diz: a vinda do Filho do Homem, ou o dia final, ou o dia do fim desses tempos, será como no dia de Noé. E por que ele diz isso? Porque lá, como em todo momento, uma construção é feita para salvar a gente. O que foi feito lá? Uma arca. A arca era a salvação. Quem entrasse nessa arca seria salvo. Eis que virá o juízo de Deus. Mas aqui está a salvação. E a porta está aberta. E quem entrou? Apenas Noé, os seus filhos, as esposas dele, a esposa de Noé, 8 pessoas. E aí tem um momento que diz que foi o próprio Deus que fechou a porta. A porta estava fechada. Não está escrito literalmente, mas se imagina então, imagina quando começa o dilúvio, quando a água começa a fugir, talvez subir, alguns vão para a porta está fechada. Agora passou o tempo. Ali haverá choro e ranger de dentes, diz a palavra. Que situação difícil esta da porta que é fechada. E essa situação da porta, ela tem uma característica. Como é que é mesmo a porta? Jesus disse que esforce por entrar pela porta estreita. É uma curiosidade isso. Por que ele diz estreita? Aliás, eu falei há pouco em censo. Uma das respostas do censo lá é sobre a religiosidade. O que tu crê? Qual é a tua fé? Tenho a impressão que quando a gente fala das diferentes religiosidades que existem, a ideia geral é tipo assim: o que importa é ter fé, né? Não, eu vou vivendo a minha vida, mas dá uma impressão, vou colocar em palavras, que a porta é larga. Entende o que eu quero dizer? A impressão é que a porta é larga. Não, beleza, tranquilinho, porta é larga. Mas não é o que Jesus diz. Jesus diz que a porta é estreita. Curioso isso. Mas em João 10 ele diz: eu sou a porta. Em outras palavras, é como se ele dissesse: eu sou a entrada. E como ele já em outro momento disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí tem uma sequência de palavras que a gente usa uma expressão que é o escândalo da exclusividade. Desculpa essa expressão aí, mas é uma expressão que nos faz pensar. O que é o escândalo da exclusividade? É que escandaliza a gente quando alguém diz: não, é só esse o caminho. Tá, mas isso eu... Não, esse é o caminho. É um escândalo para a gente. E a exclusividade é porque é apenas este ponto. E é nesse sentido a porta estreita. É Cristo. Ele é a porta. O resto tudo é parede. O resto tudo é parede. E por mais que a gente queira construir algum pensamento, naquela hora, daremos com a cara na parede, se não percebermos e olharmos para Cristo. Hoje o texto é forte, os dois textos são fortes. Eu vi que o pastor Vili terminou a leitura e eu também tive a mesma impressão, né? Acho que é na revista Almeida, revista atualizada, né? Esse texto ali de Hebreus, que coisa difícil de entender. Se a gente lê na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, né? Que ali quando falou a palavra bastardo, assim, olha, todo pai que é pai corrige o seu filho. Então, assim, em algum momento tu te sentir corrigido, te sentir disciplinado, te alegra com isso e te liga, cara, porque Deus está te corrigindo. Talvez tu esteja no caminho errado, talvez tu não esteja no caminho certo. E Ele faz nos repensar, Ele aponta para a porta estreita. E Ele diz: esforçai-vos. Interessante essa expressão, esforcem-se. A gente sempre lembra que a palavra bíblica mostra que a nossa salvação é pela graça. Mas esse esforçai-vos lembra todo aquele conjunto de convites ao arrependimento. Pensa na tua vida e arrependa-te. E esse arrependimento é como se fosse um tipo de um regime, vamos dizer assim, um regime espiritual. Por que regime? Para entrar pela porta estreita. Porque às vezes a gente é tão obeso, tão... não fisicamente, mas obviamente nesse sentido espiritual em que nos inchamos de nós mesmos, nos enchemos dos nossos próprios pecados e não largamos mão,
que não tem como por esta porta entrar. Ele nos convida, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Olha, eu quero focar nesse ponto, porque essa é a palavra de Jesus. Ele não respondeu outras perguntas, e ele disse isso para a gente. E que a gente possa também ir para casa e pensar nesse caminho, o caminho que estamos trilhando, e na porta. Agora, uma coisa muito boa eu queria dizer para vocês, é que a porta está aberta. Está tranquilo, gente. Essa porta está aberta. Se um dia aquelas mulheres foram até o túmulo de Jesus preocupadas porque a porta de entrada do túmulo estava lacrada por uma grande pedra, a gente lembra que essa porta lá foi removida. Aliás, essa pedra foi removida, a porta aberta. Assim também todos os obstáculos para a nossa salvação foram removidos na cruz. Por isso é o convite, vinde já, vinde agora, eis o dia do arrependimento. E eu concluo, já que eu comecei falando do censo do IBGE lá, né, que vai nos mostrar números da nossa nação, eu gostaria de concluir lembrando que é bem importante a gente pensar e organizar a nossa nação, entendê-la em números, mas prioritário é buscarmos o reino dos céus, essa nação celeste, e sabermos que seremos contados entre os cidadãos desses que entram pela porta. Jesus diz em João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Que Deus abençoe a nossa caminhada e esta entrada. Amém.